feliz sábado a todos nós, as crianças. Sempre fico feliz de ver que temos crianças no nosso meio. Pode colocar a projeção, por gentileza? Eu quero perguntar às crianças: quem você acha que nós vamos falar hoje? A história de quem? Olha ali. Olha bem para ele. Está com as feridas, tem um caco aqui no chão. Quem vocês acham? Jesus. Também. Mas esse homem ali, a representação, o desenho, né? Representando Jó. Eu ia falar Jó. Então, Jó, tá vendo que ele tá ali, coitadinho, magro? Acho que Jó devia estar bem mais magro que você. Mas ainda tá magro, com feridas, né? No corpo, um caco ali, que ele ficava se coçando, tirando as feridas. Nós vamos hoje falar da história de Jó. Mas nós vamos hoje pegar uma linha e um contexto que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar sobre a história de Jó. Abre o livro, a Bíblia do livro de Jó, por gentileza. Fica aí antes de Salmos. O irmão tem um passador ou... Então tu vai ter que passar para mim, eu vou te dizer. Pode passar o próximo? Então, eu vou contar a notícia para vocês. Esse irmão que firme a mão aí, porque nós vamos estudar de Jó 1 a 42. Vamos estudar todo o livro de Jó. Essa semana eu peguei o livro de Jó e molhei no balde, assim, impossível, assim, para tirar o máximo que eu poderia falar para vocês, mas nós vamos estar passando pelo livro de Jó. Jó 1 e 2, o que acontece? Quando a gente estuda a história de Jó, o que acontece? Geralmente nós olhamos Jó 1 e Jó 2, né? Nossa, Jó era um homem muito bom, era um homem fiel, um homem paciente, que perdeu tudo, sofreu muito, mas no final ganhou tudo em dobro, né? Assim que nós estudamos a história de Jó, geralmente é assim, né? E não deixa de ser mentira, foi isso mesmo que aconteceu. Mas entre Jó 3 e Jó 41 aconteceu muita coisa, né? E nós vamos passear um pouquinho entre esse contexto que não é muito falado. O que acontece em Jó 1 e Jó 2? Que nós todos conhecemos, os irmãos estão aí com a Bíblia aberta. Alguém aqui não conhece a história de Jó? Nunca ouviu falar a história de Jó? Não, olha só, então eu vou ter que falar para você. Jó era um homem bom. Jó era um homem bom. Deus fala de Jó. Por que você fala que Jó era um homem bom? Porque Deus deu testemunho dele, né? Deus falou que Jó era um homem bom, era um homem íntegro, que se desviava do mal. Mas o que aconteceu? Qual é o seu nome? Sofia. Já que você nunca ouviu falar de Jó, eu vou resumir para você. Teve um dia em que todos os representantes dos reinos iam comparecer perante o Senhor, na frente de um grande trono muito bonito, e os representantes dos reinos iam lá. E vocês não acreditam quem apareceu lá? Satanás. Foi lá. E sabe por que ele foi? Porque ele achava que representava a terra, né? Ele falava, bom, o pessoal da terra ouve a minha voz, muitos deles obedecem a mim, então a terra me pertence, eu vou lá. Infelizmente foi, né? Teve essa audácia. E quando ele chegou lá, Deus olhou e falou, você vem de onde? E ele falou, eu venho da terra, vim de andar e passear por ela, é o meu território. Agora, queridos, prestem atenção. Não sei se vocês se atentaram, mas quem puxa o assunto de Jó é quem? Deus. Deus que fala, você viu meu servo Jó? Deus pergunta para Satanás, você viu meu servo Jó? Lá onde você diz que é o seu território, ele é fiel a mim. É isso que está lá, em Jó capítulo 1 e 2. Então Satanás diz assim, claro que ele é fiel a você, ele é, ó, Sofia, Jó é rico. Jó tem tudo, Jó tem 10 filhos, Jó tem família, até eu, né? Se tivesse isso tudo, claro que ele é fiel a você. Tira tudo que ele tem, vê se ele não vai blasfemar na sua cara. Então Deus falou assim, ó, pode tirar tudo que ele tem, só que não toque em Jó. Então Satanás foi lá, tirou tudo que ele tem, Sofia, mas toda a riqueza, todos os bois, Jó era muito rico realmente, e matou os 10 filhos de Jó, acredita? Então passou um tempo, às vezes a gente pensa que foi tudo seguido, né? Mas não, passou um tempo, Jó ainda lá, coitado, né? Naquele sofrimento, no luto de seus filhos, teve outra reunião lá no trono de Deus de novo. E foram os representantes dos reinos de novo lá perante Deus. E quem foi de novo? Quem foi de novo? Satanás foi lá de novo, representando a terra de novo. E quem puxou o assunto de Jó de novo, adultos? Deus. Deus puxou o assunto de Jó, não foi Satanás. Porque Satanás já tinha sido derrotado, né? Jó não blasfemou contra Deus. Então Satanás queria ficar quietinho, mas Deus lembrou e falou, olha, você lembra de Jó?
né? Você tirou tudo dele e ainda assim ele não blasfemou. Aí o que Satanás falou? Ó, pele por pele, toca na pele dele e ele vai blasfemar na sua cara. Então Deus falou, eu te autorizo, pode tocar na pele de Jó, porém não mate. Então por isso, volta lá por gentileza, por isso que ele está todo ferido aqui, crianças. Na Bíblia diz que ele pegava um caco de barro e ficava se coçando, né? Para poder amenizar a dor, não sei. E ele ficou todo ferido, dos pés... Não, pera aqui. Dos pés à cabeça, Jó ficou todo ferido, né? Para vocês, eu já vou adiantar o final. Ó, sabe que coisa legal você já saber o final da história, né? Então, no final, Jó se ajoelhou, pediu perdão a Deus. Deus restaurou a sorte de Jó. Jó teve de novo 10 filhos e em dobro tudo que Deus tinha dado para ele. Então, essa é a história de Jó, para as crianças, tá? Mas, agora nós vamos... Pode passar o próximo slide. O que acontece? Jó e sua família e suas riquezas, está lá no capítulo 1 e capítulo 2. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Jó perde seus filhos e as riquezas. A segunda prova de Jó, olha na sua Bíblia, capítulo 2. Qual é o subtítulo que tem aí mesmo? Capítulo 2 de Jó. Diz o que é aí em cima, esse título aí. Adversidade e aflição de Jó. Isso. Na minha Bíblia está a segunda prova de Jó. Na Bíblia de mais alguém está escrito a segunda prova de Jó? Bom, na minha está escrito a segunda prova de Jó. Então, Jó estava sendo provado. E chega no capítulo 3, que é o que? A visita dos amigos. Quantos amigos foram visitar Jó? Geralmente a gente fala de 3, mas foram 4. Aqui na visita dos amigos, no capítulo, Jó capítulo 2, verso 11, realmente ele cita 3, né? Que é Elifaz, Bildade e Zofar. Cita 3 porque eram os 3 mais velhos, sábios, renomados. Só que junto com os 3 foi um quarto, chamado Eliú, que era mais jovem, né? Não tinha esse renome que os outros 3 tinham. Geralmente os mais jovens iam para ajudar, para carregar as cargas, guiar o jumento, né? Fazer aqueles serviços assim necessários. Então a Bíblia só cita 3, no começo aqui, mas depois ela fala do quarto, que é Eliú. Então Jó recebeu a visita de 4 amigos. Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Nomes diferentes, né? Da nossa cultura. Mas foram esses 3 que ele recebeu a visita. Agora, meus queridos irmãos, eu queria que vocês viajassem comigo e a gente imaginasse. Eu não sei se vocês já ficaram numa situação em que você fica assim, né? Bem assim, ali, observando o que está acontecendo. Eu lembro uma vez no meu trabalho em que nós tínhamos uns carros para viajar e eram carros muito ruins, a gente tinha que percorrer mais de 200 km por plantão e colocavam os carros ruins pra gente numa estrada muito buraco. Aí o pessoal falando, nossa, mas o chefe nem liga pra gente, se ele viesse aqui eu ia falar na cara dele, e abre a porta, quem entra? O chefe. Aí todo mundo fica assim, né? Aí tinha um que era bem bravo, né? Daí o chefe, bom dia nada, você colocou uns carros ruins pra gente viajar. Aí ele olhou assim, rapaz, ele teve coragem. Aí o chefe, mas o carro não é tão ruim não, gente. Aí o cara, então vai você pra chapulir naqueles carros, a gente assim, né, olhando. Aí alguém abre a porta e fala, alguém viu o balde que tava lá na garagem, não sei o que, não, fica quieto, rapaz, que eu quero ver o final dessa história, sai pra lá. E fica bem com pipoquinha, né, aqui. Então eu convido vocês pra gente ficar assim, ó, olhando o que acontece no diálogo entre os amigos de Jó. Passa o próximo, por gentileza. Então, a partir do capítulo 3, acontece isso aí. Primeiro Jó se queixa, então esses 3 amigos chegam, esses 4 amigos chegam, e a Bíblia diz que por 7 dias eles não falam nada, porque grande era a sua tristeza. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de visitar alguém que estava muito mal, né? Mês passado eu tive essa experiência, e no hospital, eu fui visitar um colega, e ele estava tão mal, eu não soube o que dizer. Pelo menos nos primeiros 10 minutos eu não soube o que dizer. Nós ficamos ali, eu mais um colega, mais o outro, assim, em silêncio. Porque era uma pessoa forte, um homem de 40 anos, forte, que levantava, pegava tudo, e quando eu cheguei lá, ele estava inchado, com o rosto, isso aqui inchado, e o olho perdido, e não completava frases. Eu falei, meu Deus, não sabia que ele estava tão mal. Então, os amigos de Jó, eles tiveram essa experiência também, de chegar, ver a miséria instalada na casa e no corpo de Jó, eles ficaram 7 dias sem falar nada. Porém, deu os 7 dias, o próprio Jó rompe o silêncio. Então, aqui no capítulo 3, começa com a queixa de Jó. E aconteceram 3 diálogos, tá? No tempo que os amigos estavam lá, aconteceram 3 diálogos. O primeiro do capítulo 4 ao 14, o segundo do capítulo 15 ao 21, o terceiro do capítulo 22 até o 27. No capítulo 29 vem a defesa final de Jó, as falas de Eliú, o diálogo final entre Jó e Deus e a cena final. O livro de Jó é escrito de uma forma um pouco poética, né? Os amigos de Jó, eles falam de forma poética e tal. E às vezes nós não temos, assim como Paulo disse, a gente não tem paciência de entender. De você ler e falar assim, o que esse cara estava querendo dizer? Ele chega para Jó e ele diz várias coisas, né? Mas qual o fim disso?
E nós temos que nos dedicar a isso, a estudar a Bíblia, a ler e falar: o que ele estava querendo dizer? Por que ele disse isso? O que isso tem a ver comigo? Mas como Paulo disse, nós não temos paciência, né? De sentar e ficar 2, 3 horas tentando entender o que os amigos de Jó estavam querendo dizer. E nós temos que pedir a Deus misericórdia, porque paciência para ficar assistindo um jogo da Copa 3 horas a gente tem, né? Paciência para assistir um filme de 2, 3 horas a gente tem. Agora, para estudar a Bíblia, nós temos que pedir a Deus misericórdia e nos dar essa paciência. Amém. Então, eu queria que os irmãos baixassem a cabeça agora que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, a carne luta contra o Espírito, mas o Senhor é vencedor. E através da vitória de Cristo, nós clamamos agora o Espírito Santo que esteja conduzindo o nosso pensar e o nosso agir, para que possamos comer hoje o pão do céu. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Contextualizei um pouco para as crianças, né? Coloquei para vocês o roteiro aqui. E agora peguem a Bíblia, estejam aí, nós vamos estudar o livro de Jó. E vocês estejam sempre atentos aos capítulos que eu vou estar direcionando. Como eu disse, vamos falar um pouquinho do primeiro diálogo. Imagina, vamos imaginar. Ali está Jó, coitado, todo ferido, todo maltrapilho. Ali estão os 3 amigos mais perto, que são mais velhos, né? Mais sábios. Eliú, que é o mais novo, coitado, deve estar ali no cantinho, sentado. A mulher deve estar lá fazendo alguma coisa. E eles começam a conversar. E nós vamos olhar o que eles estão conversando. Próximo slide, por gentileza. Pode passar? Aqui estão eles, né? Não sei se vocês conseguem ver bem. Quem está falando agora é Eliú, que é o mais jovem, mas na verdade Eliú vai falar agora não, ele vai falar no final. Mas ali está Jó. Primeiro diálogo. Queridos, o ponto que nós vamos ler e comer e decifrar da fala de Eliú vai ficar mais para o final. Então aqui eu gostaria que vocês prestassem, eu coloquei ali o capítulo 4, capítulo 5, é tudo Jó, por isso eu não coloquei Jó não, mas os capítulos são todos de Jó e estão ali, vocês podem conferir direitinho. Primeiro diálogo, Elifaz começa. Capítulo 4 agora é primeira fala de Elifaz. Então agora eles vão começar a conversar. Jó já se queixou, quebrou o silêncio de 7 dias, já fez a queixa dele. Depois nós vamos falar da fala de Jó. Agora nós vamos falar só dos amigos. Primeiro diálogo. Elifaz começa falando assim, ó: Jó, chegou a sua vez de sofrer. Pensa, você tá lá cheio de dor, perdeu 10 filhos, perdeu tudo. Aí vem um amigo e a primeira coisa que ele te fala: ó, Jó, chegou a sua vez. Aí você fala: rapaz, obrigado, ó, se você não tivesse me avisado, eu não ia nem ficar sabendo, rapaz, obrigado. Chegou a sua vez de sofrer. Jó 4, verso 5, ele diz isso, ó. Mas agora quando chega a sua vez, e ele ainda fala: você perde a paciência. Você não tem confiança no seu temor a Deus. Ele fala assim: mas você não tem confiança no seu temor a Deus? Ninguém é justo diante de Deus, Jó. Isso aqui ele faz falando. O ser humano nasceu para sofrer. Capítulo 5, verso 7, se você virar assim, por isso que eu falo que ele fala poética, né? Ele fala assim, ó: mas o ser humano nasce para o sofrimento como as faíscas da brasa voam para cima. Bonito, né, verso? Mas é triste, né? O ser humano nasce para o sofrimento como as faíscas da brasa voam para cima. Então ele está falando assim, ó: o ser humano, Jó, nasceu para sofrer e chegou a sua vez. Esse aí está começando a aconselhar Jó. Se eu fosse você, já buscaria Deus. É o que ele está falando. Deus está te disciplinando, Jó. Você está sofrendo aí com câncer, com bichos, né? Da parte da Bíblia fala que ele tirava os próprios bichos. É porque Deus está te disciplinando, Jó. Não despreze a correção, mas tudo isso vai passar lá no final, vai ficar tudo bem. Você nem vai se lembrar disso, se acalma, vai dar tudo certo. Todo mundo sofre, chegou a sua vez de sofrer, Deus está te disciplinando e é assim. Próximo slide. Resumo da fala de Elifaz. Todo mundo sofre, chegou a sua vez, entregue sua causa nas mãos de Deus, ele está te castigando, mas depois vai te curar. E aí? Você se sentiria confortável com uma fala dessa? Depois de perder 10 filhos e estar sofrendo em dores, depois de um tempo, porque como eu disse, não foi tudo tão rápido como pensamos, naquele sofrimento. Próximo. Aí vem Bildade. E Jó responde, tá? Depois nós vamos falar das falas de Jó. Estou só colocando dos amigos agora, tá? Jó responde. Aí Jó responde, ele não responde muito bem respondido, porque ele já estava coitado. Ele mesmo falou: ó, quer saber? Eu vou dar rédeas à minha queixa aqui e vou reclamar. Então Jó não responde muito bem, mas depois vamos falar de Jó. Aí Bildade vem falando: ó, até quando você vai falar desse jeito, Jó? Reclamando ainda. Lá em 8, verso 2. Nós estamos no capítulo 8, tá? Agora. Ah, gente, ó, isso aí doeu, tá? Quando eu li isso aí, doeu em mim. Abra a Bíblia no capítulo 8, verso 4. Eu não acreditei quando eu li isso, e eu até peço vocês que leem comigo, para vocês não acharem que eu coloquei aí, estou exagerando. Bildade teve coragem de chegar para Jó, capítulo 8, verso 4. Todos acharam? Jó 8, verso 4? Ele diz assim, alguém pode ler para mim 8, verso 4? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele entregou o poder da transgressão que cometeu.
que ele está falando? Seus filhos morreram porque pecaram. Eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que para uma mãe, você pode xingar a mãe todinha, mas se você falar dos filhos dela, aí um pai enterra 10 filhos e o amigo vai lá e fala: seus filhos morreram porque pecaram. Foi isso que ele disse. Vai no slide, por gentileza. Busque a Deus e peça misericórdia. Se você for puro e reto, Ele despertará e vem te ajudar e vai te recompensar. Deus não rejeita o íntegro, mas não ajuda malfeitores, não. Então ele está falando assim, ó, Jó, né? Peça misericórdia de Deus. Se você tiver feito o que é certo, as coisas vão dar certo depois, porque Deus ajuda o bom. Agora, o ímpio eu já não sei, né? Aí se você tiver sido mal, aí... Próximo, aí. Resumo da fala de humildade. Seus filhos morreram no pecado. Se você for íntegro e não pecar, Deus ajudará. Agora, pensa se nós fôssemos nos consolar com isso aqui, ó. Deus só vai ajudar quem não peca. Tá todo mundo o quê? Passado. Não é não? É isso que ele está falando, ó. Seus filhos morreram porque pecaram. Se você não pecar, pode ser que Deus se levante e venha te ajudar. Próximo. Zofar começa a falar. Aí Jó reclama, né? Reclama, responde, humildade. Aí Zofar fala, ó, tá tagarela, está falando demais. Sem razão do falador. Você se diz limpo aos olhos de Deus, mas você tá sujo, Jó. Você não é limpo, não. Deus conhece um homem falso. Deus vê iniquidade e fala assim, ó, você está dizendo que você é bom? Deus vê o falso, ó, de longe, chamando Jó de falso. Estenda as mãos para Deus, lance fora a iniquidade, então você poderá andar de rosto erguido. Aqui nós já vimos que Zofar acha que se você é bom aos seus próprios olhos, você pode andar o quê? De rosto erguido. Então, Jó, se você melhorar a sua conduta, se você for bom, você vai poder andar de rosto erguido. Porque Deus conhece a iniquidade. Próximo. Resumo da fala de Zofar. Você pecou, tem iniquidade nas suas mãos, se arrepende e você poderá andar de cabeça erguida. Próximo. Então, resumo do primeiro diálogo. Eles chegaram, o primeiro diálogo que eles tiveram ali, o resumo é o quê? Ele faz, ó, chegou a sua vez de sofrer. Bildade, seus filhos morreram porque pecaram, você deve ter pecado também. Zofar, você pecou, tem iniquidade nas suas mãos, Jó. Chegou, viu aquela coisa ruim toda, falou, Jó, aí tem. Bora pensar aí, vamos rever o que você tem feito, porque você deve estar errado. É isso que ele está falando aqui, ó. Tem iniquidade nas suas mãos, ó. Se arrependa e depois você vai poder sair disso aqui de cabeça erguida. Só que, queridos, lá no capítulo 42, no final disso tudo, Deus repreendeu os amigos de Jó. Deus falou, vocês estavam errados. Peguem 7 carneiros, vão lá em Jó, sacrificar, pedir perdão, que o meu servo Jó é profeta, vai interceder por vocês. Então Deus já falou, eles estão errados. Isso que eles estão falando aí está tudo errado. E vocês vão entender melhor depois. Próximo. Segundo diálogo. Ele faz disso, fala assim, ó Jó, sua própria boca o condena. Você não é o mais sábio entre nós. Você vê que vai ficando mais... A conversa vai ficando mais pesada, né? Primeiro, a pessoa ali, não, Jó, pode ser, né? Tem intimidade ali, dá uma olhada. Agora já está acusando mesmo, Jó. Você mesmo está se comprometendo, Jó. Você faz pouco caso da consolação de Deus que nós enviamos a você. Então eles estão colocando o nome de Deus aqui, ó, Jó. Deus me mandou te consolar e você está fazendo pouco caso de Deus e de mim. Porque o ímpio levantou a mão, desafiou a Deus e tudo deu errado para ele. Então, se eu chego e vejo que deu errado para você, aí eu falo, rapaz, Sofia, eu conheci uma pessoa que fez errado e o negócio ficou ruim para ela. Se tá ruim para você, estou dando um exemplo, tá? É porque, né? Então, eles chegaram e falaram assim, olha, o ímpio levantou a mão, desafiou a Deus e tudo deu errado para ele. Se tudo está dando errado para você, é porque você deve ser o quê? Ímpio também. Próximo. Resumo da fala dele faz. A culpa é sua. Você se acha melhor que os outros, o ímpio desafiou a Deus e se deu mal, você está desse jeito, pode ser que você seja o quê? Ímpio. Próximo. Humildade. Você não despreza, acha que somos tolos. E nós estamos lá atrás da cortina. Não se perde não, que eu vou voltar aqui. É importante isso daqui, pessoal. É importante porque eu vou pegar isso lá no final. Tenha paciência. Volte a mente aqui para o que eu estou falando. Humildade está falando, ó, você não despreza, acha que somos tolos. Você está se despedaçando em ira, acha que a terra vai parar por sua causa. Olha lá no capítulo 18. Diz capítulo 18 de Jó. A gente vê, às vezes, as falas assim, acha que, né? Mas a própria Bíblia já citou esse ditado. Vocês já ouviram isso? Nossa, o fulano acha que a terra vai parar por causa dele. Ele falou isso para Jó. Rapaz, Jó, você acha que a terra gira em torno de você, com o seu sofrimento? Aqui, ó. Capítulo 18, verso 4. Você se despedaça em ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Quando fala rochas do seu lugar, acha que as coisas vão deixar de ser do jeito que são, né? Então você acha que a terra vai parar e todo mundo vai parar porque você está sofrendo, Jó? Não, as coisas não é assim não, filho. O mundo não gira em torno de você, não. E foi consolar, né? O resumo da fala de humildade. Você se acha melhor que nós, acha que o mundo gira em torno do seu sofrimento. Próximo. Zofar. Eu ouvi uma repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o entendimento. Olha lá no capítulo 19, no verso 28.
Eu falei que nós íamos estudar, passar por todo o livro de Jó, mas já estamos no capítulo 19, ó. No verso 28, Jó fala para eles assim, ó: se vocês disserem, como perseguiremos? Ou a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor. Por isso que, pode falar? Que Zofar diz ali, olha, eu ouvi a repreensão, mas eu tenho que falar, ele fala, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Aí ele fala, o júbilo dos ímpios é breve, o mal é um veneno, a ira de Deus é sobre o ímpio, e o resumo é o quê? O final do ímpio é dor, sofrimento e morte. Então, Jó, se você está em dor, sofrimento e morte, eu acho que você é ímpio também. Próximo. Resumo do segundo diálogo, ele faz, a culpa é sua, você se acha melhor que os outros, humildade, você se acha melhor que nós, que o mundo gira em torno do seu sofrimento. E o último diálogo, pode passar? O último diálogo são dois que falam, entre eles ali, né? Ele faz, diz, grande é a sua maldade. Então, até agora, queridos, eles estavam falando assim, olha, Jó, o sofrimento não vem do nada. Se você está sofrendo desse jeito, você deve ter feito alguma coisa. Vocês sabem assim, né? Porque o final do ímpio é dor e sofrimento. Você está aí na dor do sofrimento. Então, pare e pensa bem se você não é ímpio também. Aí, no segundo diálogo, já foram, Jó, se a sua própria boca te condena, o negócio está feio, afasta a iniquidade, que aí as coisas podem ser que melhorem. Aqui no terceiro, não. Eles já chamam Jó de ímpio mesmo. Grande é a sua maldade, incalculável a sua iniquidade. O que eles estão falando para Jó, Jó? Eu achei que você fosse muito, você é pior do que eu pensava. Mas eles estão falando para Jó aqui. Você, abre aí por gentileza, capítulo 22 de Jó. Olha o que ele disse para Jó, que coisa pesada. Eu achei muito pesado. Principalmente para Jó, que não era assim. Capítulo 6 e 7. Alguém pode ler para mim? Jó 22, capítulos 22, capítulos 6 e 7. Porque sem causa tomaste os penhores ao teu irmão, e os semirnos despojaste das suas roupas. Não destes água a beber ao cansado, e ao faminto retivestes de pão. Isso. Lê o verso 9 também, por gentileza. As viúvas despedistes das mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Então ele está falando, ó Jó, você negou comida ao faminto, você negou água ao sedento, você deixou as viúvas desamparadas, você quebrou o braço dos órfãos, você é pior do que eu pensava, você é a gente da pior espécie. Porque para aquele povo lá, onde a água é escassa, onde a comida é difícil, você nega água ao sedento, não se nega água nem ao inimigo lá, né? Então eles chamarem isso de Jó, eles estão falando, Jó, você é a gente da pior espécie. Reconcilie-se com Deus, ele fala no final. Resumo da terceira fala dele faz, você é mau, gente da pior espécie, reconcilie-se com Deus. Próximo, Bildade. Aqui, queridos, presta bastante atenção no que eu vou falar. Bildade, ele começa exaltando a Deus, a grandeza e o poder de Deus. Só que ele fala isso, como é que eu posso dizer? Ele usa essas palavras lá no capítulo 25, passa Jó 25 aí. A terceira fala de Bildade. Então ele começa falando, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes e tal. Aí você fala, nossa, até que enfim alguém para dar glórias a Deus. Mas aí ele chega lá no verso 6, quando menos ao homem que é lava e o filho do homem que é verme. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ó, Deus é tão grande, tão poderoso para se importar com o verme como você. É isso que ele está querendo dizer. E principalmente a gente sabe disso porque Jó chama a atenção dele. Capítulo 26, verso 4. Jó fala assim, ó, com a ajuda de quem você profere mais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Então Jó chama a atenção dele e fala, olha, presta atenção, né? Presta atenção no Espírito que está falando da sua boca. Enquanto você estava falando de mim, me chamando de ímpio, né? Falando que a iniquidade está na minha casa, que eu neguei água aos cedeiros, tudo bem. Agora você está falando de Deus, presta atenção no que você está falando. Então, esse argumento aqui é o mais perigoso, porque ele usa o nome de Deus. Ele fala, Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tem tanta coisa para se importar, não vai se importar com vento como você não. É isso que ele está falando. Próximo. O resumo do último diálogo entre os amigos, ele faz, você é mau, gente da pior espécie, reconcilie-se com Deus. Bildade, Deus é tão grande, tão poderoso para se importar com o vento como você. Então, nós passamos pelos 3 diálogos dos amigos de Jó. Vocês já tinham parado para pensar no que os amigos de Jó falaram? Já tinham estudado? Eu convido vocês a estudar em casa. Dá uma olhadinha, um pouquinho mais extenso, mas vai lendo um capítulo por dia, vai tentando entender o que estava acontecendo ali. E nós passamos por esses 3 diálogos. Agora nós vamos parar um pouquinho e meditar no que Jó respondeu. O que Jó respondeu a toda essa falácia, tudo isso que ele ouviu dos amigos dele, na tristeza dele, os argumentos de Jó. Aqui eu coloquei algumas passagens para nós podermos ler juntos. Sofia, você já sabe ler? Quantas crianças aí sabem ler? Que poderia ler também? Você sabe ler? Não? E você, querido, sabe ler?
Você lê para mim? Aqui, por gentileza, esse verso aqui. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Muito obrigada. Aqui eu coloquei, presta bastante atenção, queridos. O livro de Jó e as falas de Jó. Nós podemos tirar tantas lições, coisas insondáveis. Eu peguei, como eu tenho um pouquinho de tempo, eu pensei, tá? Talvez você pode falar, mas ela não citou aquilo, não citei, porque nós não temos tempo para isso. Depois você estuda direitinho a fala de Jó. Mas eu peguei algumas coisinhas para nós comentarmos, tá? Então Jó começa colocando a culpa em Deus. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. O meu espírito sofre o veneno das flechas do Todo-Poderoso. Aqui nós podemos olhar e falar assim, rapaz, eu nunca achei que Jó fosse dizer essas coisas não, porque até hoje o que eu sei de Jó é que Jó era o melhor da terra, né? A gente sempre ouve isso, né? O homem mais manso, o homem mais paciente, o homem que comeu um pouco de água maçã e não pecou. Não era o que a gente tinha de Jó? Pois é, mas Jó disse umas coisas bem pesadas para Deus. E Deus, na misericórdia, perdoou, porque entendeu que ele estava passando por um grande sofrimento. Porque entendeu que os amigos também perturbaram ele, tanto que ele teve que se defender daquela falácia toda. Mas Jó disse algumas coisas pesadas. Aqui ele disse para os amigos, ó, vocês não me ajudaram em nada. Ele disse mais coisas para os amigos também. Jó 7, 20 e 21. Se pequei, se fiz mal a ti, ele chama... O que é isso aqui? Lê isso aqui, gente. Vamos ler aqui. O que está dizendo aqui? Espreitador. Ele chama Deus de o quê? Espreitador da humanidade. Aqui ele está dizendo para Deus, ó, se eu peguei e se fiz mal a ti, ó, espreitador da humanidade. O que é espreitador? É alguém que fica assim, ó, vigiando. Eu vou vigiar se ela está fazendo direito que eu falei para ela fazer. É isso que ele está falando. O Senhor fica me espreitando, fica me vigiando, a humanidade toda. Porque se fizeste de mim o seu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo, por que não perdoas a minha transgressão e não tira a iniquidade? Ele está falando assim, o Senhor nem me perdoa, o Senhor quer. Eu sou o quê? Lê aqui para mim, queridos. Íntegro. Jó se dizia o quê? Eu sou íntegro. O Senhor, espreitador da humanidade, não está sendo justo comigo, não. Mas eu não me importo comigo mesmo, mas não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo, próximo. Olha o que Jó disse, queridos, aqui me doeu o coração também, porque é a acusação que Satanás fez para Deus, é o que o mundo fala para Deus, é o que as pessoas perguntam, mas se você é cristão, por que Deus permite tanto sofrimento? Jó disse também, ó, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele o quê? Se o quê? Se virar do desespero dos inocentes. Ele está falando para Deus isso aqui. O Senhor se ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue na mão dos ímpios e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso tudo, quem seria? Jó acusou Deus. Jó acusou Deus ali, ó. Jó 9, 21 a 24. Só olha na sua Bíblia. É uma das respostas de Jó. Fala assim, ó, o mundo está entregue, os juízes estão com o rosto coberto, porque Deus cobriu o rosto deles. Eu vejo iniquidade, eu vejo coisa ruim, e se não é Deus que causa isso, quem é que causa? Pesado, né? E você achando que aí Jó nunca disse nada. Jó disse, queridos, Jó disse, mas não vamos acusar não, porque a gente não sabe que é perder 10 filhos e ter câncer até nos ossos, que acho que era que ele tinha. Tudo. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito, mas ocultaste todas essas coisas no seu coração. Agora eu sei que este era o teu plano. Jó está falando assim, ó, você cuidou de mim, mas escondeu de mim que eu ia sofrer desse jeito. Agora eu sei que o plano do Senhor é esse, me fazer sofrer. É isso que está dizendo para Deus. Se eu pecar, tu me observas a minha iniquidade, não me perdoarás. Ok, eu tenho iniquidade, tenho, mas o Senhor também não quer me perdoar, não. Eu era o pai dos necessitados, Jó 9, 11. Essa aqui é a defesa de Jó, a defesa final de Jó. Nunca cobicei, nunca adulterei, Jó 31, verso 7, essa aqui é a defesa dele. Sempre fui justo e caridoso, Jó 31, verso 13. Nunca neguei a Deus, Jó 31, verso 21. Nunca me alegrei com o mal, Jó 31, 29. E a minha justiça eu me apegarei. Aí eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Jó 27, é muito importante a gente ler esse texto, queridos, por favor. Jó 27, de 1 até o 6. Então Jó está se defendendo, ó, eu estou sofrendo, o negócio está ruim para mim, o Senhor não quer me perdoar, se eu tenho iniquidade, o Senhor se recusa a me perdoar, a terra está entregue aos sofrimentos. Quem é que está causando isso? Eu não sei, pode ser que seja o Senhor. Então ele está reclamando aqui com Deus, e a defesa dele era o quê? Eu sou íntegro, nunca fiz nada, nunca cobicei, nunca traí minha mulher, nunca fiz mal a ninguém, eu sou íntegro. E a minha justiça me apega. Jó prosseguiu em seu discurso. Tão certo como vive Deus que me tirou do direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Verso 3. Enquanto eu respirar,
respirar, presta bastante atenção, e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Ele está dizendo assim, enquanto eu respirar, eu nunca vou mentir, nunca vou falar injustiça. Verso 5, longe de mim dar razão a vocês, aqui ele está falando com os amigos, né? Eu sou ruim não, você está falando que eu sou ruim não, não vou dar razão a você não. Até morrer, não abrirei mão da minha integridade. Jó está batendo no peito aqui, ó. Verso 6, o mais importante. Alguém pode ler você de novo para mim, que eu gostei da sua leitura. Lê para mim o verso mais importante. Manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Queridos, Jó está se defendendo com as suas próprias obras. Eu sou íntegro, nunca fiz nada de errado, não. Manterei a minha retidão. Aqui na minha Bíblia diz, a minha justiça me apegarei. Quem é que tem essa versão aí? A minha justiça me apegarei. Alguém? É o senhor também? Ele diz assim, ó, a minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Eu estou limpo, eu sou íntegro, estou sofrendo à toa. A culpa é sua, vou me apegar à minha justiça. Quando a gente vê essa fala, aí a gente entende por que Deus às vezes permite que certas coisas não aconteçam. Jó precisava ser moldado. Jó era um servo do Senhor, ele era profeta, ele era fiel, mas ele precisava ser moldado. Próximo slide, por gentileza. Aí Deus responde. Vamos lá no capítulo 38, tá vendo como você já está no capítulo 38 de Jó? Eu não pensei que passar todo o livro de Jó. Capítulo 38, a primeira resposta de Deus. Então veio um redemoinho, no meio daquela conversa, crianças, ó, houveram 3 diálogos, e Deus respondeu. No meio do redemoinho, Deus veio e respondeu. E Deus responde, quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Durante o capítulo 38 e 39, Deus ele se manifesta como Criador e mantenedor de toda a criação. Todos estão abertos aí em Jó 38? Está olhando aí? Jó 38? Então você vê aí que Deus fala, e no verso 3 é interessante que Deus fala assim, né? Deus da linguagem do homem, Deus que se compadece de nós. Mas ele fala com Jó assim, Jó, cinja os lombos como homem, pois eu lhe falarei perguntas e você vai me responder. Porque ele desafiou a Deus. Então Deus virou para Jó e falou, seja homem. Agora você fica em pé e me responde. Você queria falar comigo, você me desafiou. Você falou que a culpa desse mal todinho que está no mundo é minha. Seja homem, fique em pé e me responde agora. E Deus chama ele e fala, verso 3. Cinja os lombos, quando ele fala cinja os lombos, ele se ajunte, né? Se aprume, cinja os lombos, se prepare, que agora nós vamos conversar. Você queria conversar, agora nós vamos conversar. Cinja os lombos, seja homem, você vai falar comigo agora. E Deus fala para Jó, olha Jó, eu lancei os fundamentos da terra. E Deus faz um resumo da criação aqui, porque ele fala, ó, de onde vem a luz e a escuridão? Como que começa a criação do mundo? Deus separa a luz e as trevas, né? Então Deus fala, quem fez a neve, as águas? Deus separa as águas do firmamento e as águas de baixo. Você conhece as leis que governam o céu? Aqui ele vai falar das 7 estrelas, das cordas de Órion, ele vai falar dos luminares, né, do céu. Quem pode derramar a chuva? Aqui ele vai começar a falar dos animais, a partir do verso 39. Ele fala que ó, Deus criou e mantém toda a criação. Eu criei tudo, eu firmo os céus. Tem uma parte que Deus fala assim, ó, que ele fala assim, cadê? Me diga, Jó, você sabe, eu perdi. Aqui, será que você tem inteligência? Você, o falcão voa, ele começa a dar os exemplos do falcão, da águia, né? E ele dá 2 exemplos de 2 animais. Fala pra vocês. Você já ouviu falar do hipopótamo? Não, o hipopótamo ele é bem grande, bem forte, né? Deus dá 2 exemplos de animais fortes. E que ninguém pode mexer, quem vai lá cutucar um hipopótamo com um graveto? Ninguém vai atrás de um hipopótamo. E o outro que ele fala é do crocodilo, que na época de Jó devia ser bem maior do que, eu creio que Jó deve ser antes de Moisés, né? Então os animais eram também maiores. Então Deus dá o exemplo do crocodilo. O próximo slide aí, por gentileza. Não, então volta, é esse mesmo. O próximo, Deus dá o exemplo do crocodilo, está aí no verso do capítulo 41. Isso, 41, verso 10. Então Deus fala, olha Jó, eu criei a terra, eu mantenho a terra, eu dou comida a todos os animais, eu que trago a chuva, eu que trago o vento, eu que controlo as pessoas, os governos, as guerras, tudo sou eu. Cinja os lombos, seja homem e vem falar comigo. E Deus dá o exemplo de 2 animais grandes, ele fala do hipopótamo, né? Você tem coragem de encarar o hipopótamo? Você já viu um crocodilo? E Deus fala assim com Jó, bem assim, ó. Será que o crocodilo fará um acordo com você? Verso 5. Será que você vai brincar com ele como que brinca com um passarinho? Você vai prendê-lo com uma corda e dar para as suas meninas, Jó? Você vai se meter com o crocodilo? Queridos, Deus é sábio e é misericordioso. Jó devia estar com a mente tão atribulada de tantas dores que Deus, ele usa aquilo que está do seu lado para nos ensinar, não é isso? Não é isso que ele fez lá na época dos discípulos, falando das parábolas, do semeador e tudo. Então Deus estava querendo chamar a atenção de Jó para a grandeza dele.
Então Jó devia conhecer o crocodilo. E Deus fala: Jó, você já viu o crocodilo? Você leva as suas meninas para brincar com ele? Você consegue domar um crocodilo, Jó? E lá no verso 10, Jó 41, verso 10. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo, o crocodilo, né? Então, quem será capaz de se erguer diante de mim? O que Deus está falando para Jó? Você não pode nem com um bicho. Você está querendo falar comigo? Você não se levanta nem com o crocodilo. E você está querendo se levantar contra mim, Jó? É por isso que ele cita o exemplo desses dois animais, né? Então, quando você estiver lendo o livro de Jó e você vê esses dois exemplos, é do hipopótamo e do crocodilo. E Deus usa esses exemplos para mostrar para Jó que mesmo na criação tem criaturas tão fortes que poderiam esmagar Jó, e Jó nem se atreve com elas, mas Jó se meteu a se atrever com o Criador disso tudo. Vocês entenderam? Por que Deus deu esse exemplo? Porque quando eu era criança, eu ia fazer um ano bíblico e eu estava estudando o livro de Jó, aí pensa que não metia um crocodilo lá, eu falava, meu Deus, de onde veio isso aqui? Né? Mas não estava falando de Jó, agora estava falando do bicho, não entendendo nada. Né? Então, o que é isso? Deus está dando um exemplo, falando, olha, Jó, do seu lado mora um bicho que você não se atreve a chegar perto, mas você se atreve a chegar perto de mim e se erguer contra mim. E Jó pensou nisso. Próximo slide. Diante disso tudo, o que Jó respondeu, queridos? O que Jó respondeu? Sou digno. Mas o que Jó estava falando até agora? Eu sou digno. Até agora Jó não estava falando isso? Eu sou íntegro. Mas nunca adulterei, nunca matei, sempre alimentei as pessoas, os pobres, todo mundo vinha na minha casa, comia, sempre fui um bom patrão. Eu sou digno. Mas depois que Deus se levantou e falou com ele, o que ele disse? Sou indigno. Sou digno. Não direi mais nada. Não direi. É Deus que eu fazer. Ele disse, eu não vou falar mais nada, não. Porque eu falando, eu estou errado. Né? E aqui vem um verso, assim, acho que um dos mais bonitos do livro de Jó, né? Que ele fala assim, eu te conhecia só por quê? Por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele está falando para Deus, Senhor, antes disso ele até fala, me perdoe. Eu falei coisas maravilhosas demais que eu não compreendia. Lá no capítulo 42, a partir do verso 2, só você olhar aí. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. E por isso o que acontece com Jó? O que ele faz? Me o quê? Abomino ou me humilho e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó se arrependeu. Jó pediu perdão, Jó falou, Senhor, eu disse coisas que eram muito maior do que o meu entendimento, me perdoa. Eu me arrependo, eu me abomino, quer dizer, eu me humilho aqui no pó e na cinza. E era para chegar nesse ponto aqui que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Jó. Porque Jó precisava ser moldado. Passa o próximo slide. O que está acontecendo aqui, Sofia? O que você acha que está acontecendo aqui? Aqui você está vendo uma pessoa, não está vendo? Aqui, não sei se você consegue ler, mas tem um livro com um anjo com um livro na mão. Aqui está Jesus, aqui está outro anjo, aqui está o trono de Deus. Todos nós, Sofia, e as crianças, todos nós estamos nessa situação desse homem aqui. Certo? Vocês concordam comigo? Todos nós estamos sendo julgados por Deus. Mas você disse assim, né? Todos nós estamos sendo julgados por Deus. Através da lei e dos nossos atos. E Jesus está intercedendo, como nós estamos aqui, por nós. Então, todos nós estamos nessa situação de julgamento. Passa o próximo. Jó foi julgado. E a justiça de Jó não foi suficiente. Quando Jó disse, eu sou íntegro, sou íntegro, sou íntegro, eu estava fazendo o que é certo, ele presta bastante atenção. Jó estava certo. Jó era íntegro. Ele não era justo, porque justo é só Cristo. E nós somos salvos pela justiça de Cristo. Mas Jó era íntegro, Jó era reto, Jó se desviava do mal. Ah, mas por que você meteu a lei em Jó e agora você está falando que Jó era íntegro? Estou falando, porque quem disse isso foi o quê? Deus. Deus disse isso dele. E Deus não mente. Deus descreveu Jó assim, como íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. E se Deus descreveu Jó assim, é porque Jó era assim. Jó se desviava do mal, Jó orava pelos seus filhos, fazia sacrifício à madrugada, Jó realmente não adulterou, Jó realmente tratava os seus empregados com justiça. Porém, presta bastante atenção, Jó estava começando a confiar nas suas obras. E esse é um caminho muito perigoso. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, o próprio Deus descreveu assim, Deus não mente. Mesmo assim, Jó foi o quê? Condenado. Por quê? Porque estava tentando anular a justiça de Cristo. Abre a Bíblia lá, no capítulo 40. Você precisa ler isso aqui comigo. Capítulo 40 é a resposta de Deus, versos 7 e 8.
Jó 40, versos 7 e 8. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Jó capítulo 40, versos 7 e 8. Cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Isso. Aqui na minha Bíblia também fala assim, ó, você está querendo anular a minha justiça, Jó? Então, o que estava acontecendo? Ali, ó, você põe em dúvida a minha o quê? Justiça, Jó. Você está se vestindo com a sua própria justiça. Você é íntegro, você se desvia do mal, mas você não é justo. Só Cristo é justo. E naquele tribunal que eu mostrei a imagem para vocês, coloca lá por gentileza. Volta um pouquinho. Isso. Nesse tribunal aqui, Jó chegou perante Deus e falou, eu sou íntegro, né? Nunca fiz mal a ninguém. E Deus se levantou contra Jó e Jó teve que falar, Senhor, me perdoe. Então Jó, a justiça de Jó não serviu nada aqui. E é a mesma coisa para nós. As nossas obras, a nossa justiça não serve para nada. E Jó teve que passar por tudo aquilo para entender que não era a justiça dele. Aqui no verso 8, do capítulo 40, Deus diz para Jó, você está querendo anular a minha justiça, Jó. Você está querendo pegar as suas próprias obras e a sua justiça. O próximo coloca lá. Aqui, ó. Todos nós estamos sendo julgados e passaremos pela angústia de Jacó. Quando o adversário irá nos acusar, como fizeram os amigos de Jó, agora você passa. Agora, olha a sua memória aí. Por quê? Presta atenção, estamos acabando. Por que eu tive que falar para você o que os amigos de Jó disseram para ele? Por quê? Porque aqueles argumentos, todos nós, durante a nossa vida, ou ouvimos, ou vamos ouvir durante a angústia de Jacó. Porque são argumentos satânicos, em que Satanás dirá para nós, ó, pode passar? Aqui são os argumentos dos amigos de Jó, mas que Satanás vai usar para nós a mesma coisa, ó. Quando nós estivermos passando pela angústia de Jacó, todo mundo sofre. Chegou a sua vez de sofrer, você merece. Entregue sua causa a Deus. Você está passando pela angústia de Jacó, você aí está desse jeito, Deus está te castigando. As pessoas que você amava morreram, porque elas pecaram, elas mereceram. Se você for bom também, mas eu acho que você não é. Você pecou, você tem iniquidade nas suas mãos. Queridos, quando nós estivermos passando pela angústia de Jacó, estivermos diante de um Deus sem intercessor, o inimigo vai chegar para nós e vai dizer isso aqui, ó, você pecou, você tem iniquidade nas suas mãos. E o que nós vamos responder para Deus? Será que nós vamos ser capazes de responder igual o Jó? Eu pequei, não. Eu sou íntegro, eu obedeci os mandamentos. Eu ia todo sábado na igreja. Até quarta eu ia. Quarta ninguém ia, mas eu ia. Eu estudava lição. Será que na angústia de Jacó esses argumentos vão prevalecer, Deus? Eu, até uma cesta básica eu dava. Nossa, se não fosse eu naquela igreja, misericórdia. Próximo. Os argumentos dos amigos de Jó virão contra nós. A culpa é sua. Você está aí se achando melhor do que os outros. Você é um perdido. Querido, quando nós estivermos passando pela angústia de Jacó, serão esses argumentos que Satanás vai falar na nossa mente, ao nosso lado. Não sei se vocês já leram o livro O Grande Conflito, lá no final fala que eles vão passar pela angústia de Jacó. E depois de sofrerem muito, os anjos de luz vão bater as asas e afugentar as hostes do mal. Mas nós teremos que passar por isso. Em que Satanás vai chegar do nosso lado e falar, ó, você está perdido. O final do ímpio é dor, sofrimento e morte. Esse aí vai ser o seu final também. Próximo slide. Você é mau. O inimigo vai chegar para nós e falar, você é mau. Você é gente da pior espécie. Você merece passar por o que você está passando. Deus é tão grande, tão poderoso para se importar com um verme como você. Aí o que nós vamos responder? A que nós vamos nos apegar? A nossa justiça ou a justiça de Cristo? Porque Jó se apegou à justiça dele. Eu sou íntegro, eu estou certo, eu fui bom, eu ajudava as pessoas. E Jó era um homem que fazia as coisas corretas. Melhor do que todos nós aqui, Jó era. Mas foi suficiente, igreja? Não foi suficiente. Porque por mais que Jó tenha sido íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, o único homem que Deus teve coragem de virar para Satanás, ele é meu. Não foi suficiente diante do tribunal de Deus. Porque não são obras que nos salvam, não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. E Deus precisava ensinar isso a Jó. Jó precisava entender que a única coisa que salvava ele não era ele ser bonzinho, era a justiça de Deus. Até porque quando o carro apertou no máximo, Jó blasfemou contra Deus. Próximo, por gentileza. Essa foi a resposta de Jó para os amigos. Jó 34, verso 5, Jó disse, sou justo, Deus tirou o meu direito. Aqueles três homens, capítulo 32 de Jó, verso 1, diz assim, capítulo 32, verso 1, diz, aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque Jó se considerava o quê?
Jó se considerava o quê? Justo. Deus precisava mexer isso aqui. Jó, você não é justo. Você é um homem que se desvia do mal. Você é um homem que procura fazer o que é certo. É meu servo. Você me ama. Que aí vem aquela passagem que a gente sempre lembra de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E eu na minha carne transformada verei a Deus. Os meus olhos o verão. De saudade se desfalece o coração dentro de mim. Não é? Então Jó amava Deus. Jó tinha o temor de Deus, mas Jó estava confiando na sua justiça. Isso aqui, queridos, é muito perigoso. Nós, às vezes, como adventistas, a gente tem aquela questão, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só que nós estamos pelo caminho de guardar mandamentos, sendo que o mandamento ele vem pelo amor. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Até porque em 1 Coríntios 13 diz que eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, não vale de nada. Então, às vezes, nós estamos querendo chegar até a presença de Deus guardando o mandamento, porque nós enchemos nossa boca para falar: se mais guardareis os meus mandamentos, eu tenho que guardar o mandamento para dizer que amo a Deus. Não! A gente tem que amar a Deus, e as obras de Deus em nós nos fará guardar os mandamentos. Próximo slide. Eu disse que 3 amigos falaram, né? E Eliú era o mais jovem. Eliú chega lá no capítulo 32 e fala assim: olha, eu fiquei calado até agora porque eu era mais moço. Aqui ele fala, depois você pode ler, né? E eu disse que falha a sabedoria. Ele fala assim: bom, eu olhei, né? Pessoas com experiência, pessoas que estudaram, vieram consolar Jó. Eu não me atrevi a falar, não. Eu disse que falha a sabedoria, mas não falou sabedoria nenhuma. Por isso eu vou falar. E nós vamos ensinar com a fala de Eliú, que é o único que Deus não repreendeu. Deus repreendeu Bildade, Zofar e ele faz, mas Eliú Deus não repreendeu, não. Deus concordou com Eliú. Então nós vamos encerrar com o conselho de Eliú. Capítulo 35 de Jó. E a fala de Eliú começa: estou dentro do tempo ainda, vocês se aguentam aí nessa cadeira aí, porque né, vocês se aguentam aí, eu estou dentro do tempo, presta bastante atenção. Porque se você não entendeu nada do que eu disse até agora, se você não absorveu nada, absorva agora, que é a parte mais importante, a fala de Eliú. E Eliú começa: o sopro de Deus que dá o entendimento, Deus pode vencê-lo e não o homem. Aí ele disse, né? Deus é maior do que o homem, ele vem dizendo. Mas lá no verso 19, capítulo 33, verso 19 de Jó. Perdão se eu coloquei 35, né? Não, 33, tá? Capítulo 33, verso 19. Quem está com a Bíblia aí e está vendo um subtítulo em cima do capítulo 33, verso 19? Tem algum subtítulo na Bíblia de vocês? Não? Alguém tem algum subtítulo na Bíblia? A minha tem, para mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Tem sim, aqui tem. Tem? Capítulo 33, verso 19 diz o que aí? Deus não ouve os aflitos, porque esses não têm fé. Não, eu acho que o irmão... 33, capítulo 33. Capítulo 33, verso 19, tem um subtítulo aqui na minha Bíblia: Deus lhe restitui a sua justiça. E ele aqui está falando: atendendo o seu leito, castigado com dores, com incessante conflito nos seus ossos, de modo que abomina o pão. Aqui ele está descrevendo a situação de Jó. Até a comida, a sua abomina o pão, detesta até a comida mais saborosa, sua carne que servia agora desaparece, os seus ossos desaparecem, a sua alma está perto da morte, a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Aqui ele está descrevendo a situação de Jó. Verso 23. Consegue parar colocando aí? Quem está com a Bíblia pode abrir também. Se você não prestou atenção em nada até agora, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é o mais importante da mensagem de hoje. Eliú está dizendo, ele descreve a situação de Jó. Essa é a sua situação, Jó. E como que você vai sair dessa situação? É assim que ele fala. Se com ele, essa pessoa que ele descreveu aqui, Jó, nessa situação terrível, no leito de morte, castigado de dores e tal, se com ele, Jó, houver um anjo intercessor, aqui tem outra versão, né? Um anjo ao seu lado como mediador dentre mil. Tem Bíblias que falam também, eu fui pesquisar outras versões, um intercessor, um entre mil ou um entre milhares, para lhe declarar o que é certo. Agora, queridos, nesse verso aqui, quem é o anjo intercessor? Quem é o intercessor? Quando ele fala anjo, ele está falando também de mensageiro aqui na Bíblia, tá? Quem é o intercessor perante Deus por nós, queridos? Jesus, né? Jesus. Então, aqui ele está falando, se houver um intercessor, um entre milhares, então aqui ele cita Cristo, um entre milhares. Então, se do lado dele houver um intercessor, verso 24, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, livre-o para que não desça a cova, porque já achei um resgate para
Ele, queridos, olha que coisa maravilhosa. É isso que ele está falando para Jó. Jó, para você sair dessa situação, tem que ter um anjo intercessor ao seu lado. E o anjo intercessor vai interceder por você. E Deus vai olhar para você e vai falar: livre-o para que não desça a cova. Porque já achei o quê? Um resgate. A nossa salvação vem unicamente pelo resgate que Cristo pagou por nós. Verso 25, então a sua carne se recupera, o seu vigor da infância volta. Verso 26, ele ora a Deus aqui, ó, o redimido. O que ele faz? Qual é a obra do redimido, queridos? É chegar na igreja 9 horas da manhã? Não, é chegar 10 para as 9, porque o redimido é muito fervoroso. É estudar os 7 dias da lição, é dar estudo bíblico, é ser um exemplo, é expulsar demônio. Essa não é a obra do redimido. Pode ser que sejam frutos, mas não é assim que se discerne. A obra do redimido é qual? Ele ora a Deus. E Deus se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus. E Deus lhe restitui a sua justiça. Eu estou no verso 26 de Jó, capítulo 33. Depois cantará. Então ele ora a Deus, Deus se agrada dele. Ele canta diante de todos os povos. E ele diz: pequei e perverti o direito. Não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. E a minha vida verá a luz. Eu acabei de ler para você como que acontece o mistério da salvação. A questão das obras, queridos, e dos frutos, eles vêm através de uma vida de comunhão. Pode passar o próximo slide? Nós vamos entender isso aqui melhor. Próximo slide. Aqui está a passagem, né, que eu falei para vocês. Se com ele houver um anjo intercessor, um entre milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o para que não desça a cova, porque já achei um resgate para ele. Então ele vai se recuperar. Deus vai ter alegria nele, e com a sua alegria, e Deus lhe retribui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: eu pequei, perverti o direito, não fui punido como eu merecia. Glórias ao nome de Deus. Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Esse aqui é o mistério da redenção. É assim que Deus salva, através do anjo intercessor. Deus ora e fala: paguei o resgate dele está aqui. E nós vamos perante Deus, Deus se agrada de nós. Depois nós oramos, nós cantamos. E aqui sim, depois nós testemunhamos, mas nós não testemunhamos de nós mesmos, nós testemunhamos da obra de Deus na nossa vida. Não que eu sou bom, pelo contrário. Eu sou mau e não fui punido como eu merecia. Deus me livrou. Próximo slide. Aqui nós temos duas falas, a diferença dos salvos e dos perdidos. Às vezes a gente se confunde com isso, né? Mas como assim eu não sou salvo pelas obras, mas eu tenho que ter obras? E é pelas obras ou não é pelas obras? Não é pelas obras, é unicamente pela justiça de Cristo. As obras virão de um coração agradecido e transformado. E aqui, quando chegar a hora do acerto de contas dos salvos e dos perdidos, os perdidos vão dizer o quê? Mas Senhor, eu, do lado esquerdo, né? Nossa, mas justo eu. Alguém aqui já fez algum milagre? Alguém aqui já expulsou algum demônio? Se te chamar, você vai expulsar? Né? Porque sem estar preparado eu não vou, não. Mas esses salvos estão falando que eu expulsava do mundo. Eu fiz milagres. Como assim eu não estou do lado direito? Está errado isso aí. Eles, os perdidos, eles tinham as obras deles o quê? Catalogadas, não. Como Jó, eles diziam o quê? Sou íntegro. Eu sou bom. Mas os salvos, queridos, eles também tinham obras. Mas o que eles disseram? Senhor, que palavra é essa? Que palavra é essa aqui, queridos? Quando eu fiz isso? Porque Deus olha e fala: vem, queridos. E eles falam: mas tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí eu digo: mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Eu nem me lembro, Senhor. Nem percebi. Então, salvos, eles também têm obras, mas eles sabem que não são salvos por elas. Eles vencem a pessoa e dizem: Senhor, mas quando isso aconteceu? Nós não podemos cair no erro de Jó, de achar que somos íntegros, que somos puros e tentar anular a justiça de Deus. O último slide agora, é o último. Vamos terminar com o último conselho de Eliú. No verso 37, capítulo 37, verso 14 de Jó, Eliú fala: Jó, pare e pense o quê? No que nós temos pensado? Você quer saber o que você tem pensado? Pensa no que você tem orado. Às vezes a gente olha para Deus: ah, meu Deus, meus filhos estão fora da igreja. Ai, Senhor, eu perdi o emprego. Ai, Senhor, eu tenho uma dívida tão grande para pagar. Ai, Senhor, minha esposa não me dá valor. Meu marido está me criticando. Eu estou sobrecarregado nessa casa e não sei o quê. Nosso lar. Transformamos a nossa oração em lamúrias. Contemplamos as obras de Satanás e não as maravilhas de Deus. Então você quer sair de uma situação difícil? Não contemple as obras de Satanás. Contemple as maravilhas
Deus. Amém. O Pai Nosso, como é que começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Antes de pedir qualquer coisa, eu não pedir. É a oração que Jesus ensinou. Agora, quantas vezes nós fazemos oração de exaltação ao nome de Cristo? Qual foi a nossa oração hoje pela manhã? Ah, Senhor, obrigado porque eu dormi, eu tenho alimento, obrigado. Mas qual foi a última oração que fizemos dando glórias ao nome de Deus? Nós temos que nos policiar a isso. Não, eu vou hoje, às 4 da tarde, fazer uma oração para dar glória a Deus. Sabe que nós temos que nos policiar a isso? Disciplinar, livrar a carne. Não, você vai dar glória a Deus. Porque naturalmente não sai, queridos. Naturalmente não sai. Coloca o seu celular para despertar. Eu fiz esse teste uma vez. Tenho feito. E os dias que eu faço são dias maravilhosos. A gente busca Deus pela manhã e buscamos à noite. Mas durante o dia é trabalho, conhecimento e tal. Aí eu coloquei o celular para despertar 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde. Aí toda vez que despertar, eu vou caçar um banheiro, caçar um lugar, anotei o salmozinho no papel, coloquei no tabu assim, e vou ler esse salmo e vou orar a Deus. Aí deu 8 horas, fui no banheiro, orei e tal. Aí o celular tocou, eu estava de serviço esse dia. Aí eu falei que chegou alguma coisa, porque as nossas ocorrências chegam pelo celular. Eu falei, não chegou nada não, o celular despertando. Aí quando deu 10 horas, aí, ixi, o celular está despertando de novo. Aí eu falei, não, eu tenho que tomar um remédio. Eu falei assim, ele tem que tomar um remédio. Aí quando foi, o celular despertou de novo. Eu falei, meu Deus, toma um remédio o dia todo. Eu não aguento mais esse celular seu despertando, eu vou tomar remédio o dia todo. Aí eu falei, glória a Deus, né? Deus só me lembre de tomar esse remédio que é o salmo o dia todo. Nós temos que nos disciplinar, queridos, a buscar Deus, porque naturalmente os nossos pés correm para o mal, para a murmuração, para a reclamação, para olhar o que é de errado, para olhar o que é ruim. Então nós temos que colocar lá no despertador, 2 da tarde e 6 da tarde, eu vou ler o salmo tal e vou dar glórias a Deus. Pronto, isso é coisa simples, queridos, não é difícil. É escolher um salmo que dê glórias a Deus, e ir lá no cantinho, ler o salmo. Senhor, louvado seja, exaltado o teu nome em toda a terra, que sua vontade se faça na minha vida e nessa terra. Pronto, acabou. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente, como que as coisas virão sem você perceber. É isso que ele está falando. Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus, não nas de Satanás. Porque quando a gente ficar pensando nas coisas que estão dando errado, na dívida, no aluguel vencido, eu ainda não passei no concurso, ainda não deu certo isso e tal, a gente só vai dar para trás. Nós temos que parar e pensar nas maravilhas de Deus. Aqui está a fala de Jó de novo, né? Conhecer. O que Deus diz para os perdidos? Eu não vos conheço. Então está aí outra chave. Nós temos que nos empenhar a conhecer a Deus. Conhecer Jesus. Estar na companhia do anjo intercessor. Porque é isso que diz lá na fala de Eliú. O processo de salvação, ele começa todo porque estava na companhia do anjo intercessor. Então, se nós queremos nos salvar, estar em pé diante de Deus, no juízo investigativo, que é o que está acontecendo agora, nós temos que procurar, não as nossas obras. Ai, meu Deus, eu não assisti novela. Ai, Senhor, eu sou pecador, não era para ter assistido aquela novela. Ixi, Netflix, olha o filme que vai lançar. Ixi, eu ainda como carne, não. Como é que eu vou largar essa carne? A gente tem que fugir desses pensamentos, porque são os pensamentos satânicos, sabe por quê? Presta bastante atenção no que eu te falo. Sabe qual o perigo de tentar ser bom? Eu sempre falo isso. Acho que já ouvi várias vezes nos meus sermões. Sabe qual o perigo de tentar ser bom? É você conseguir. Esse é o perigo. Esse é o perigo de tentar ser bom, é você conseguir. É você falar, a partir de hoje não como carne. A partir de hoje, eu não estou falando nada de carne contra carne, não estou falando isso porque é uma coisa entre nós adventistas, vocês estão entendendo, né? A partir de hoje, não assisto mais nada nessa casa. A partir de hoje, eu vou passar no Instagram. A partir de hoje, eu não faço mais nada disso. O perigo é você conseguir. Porque quando você consegue, aí você chega na igreja, aí tá o irmãozinho ali no fundo da igreja olhando no Instagram. Pecador. Não é isso que a gente pensa? Pecador. Dentro da casa de Deus olhando no Instagram, não sei o quê. A gente vai no pôr do sol na casa do irmão. O irmão tá servido, quer uma pizza. Pera mais disso, não vou comer queijo, eu não como queijo mais. E nós começamos a julgar o nosso irmão pela régua que nós achamos que é a régua que vai pro céu, quer ser bom. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair comendo carne, não é Instagram da igreja, não. Eu estou dizendo que não é isso, não é eu colocar a régua e seguir a régua que eu acho que vai dar um certo. Não, é Cristo, queridos. Amém. É Cristo. E a transformação, Cristo vai fazer de um jeito que você não vai perceber. Mas as pessoas do seu lado vão perceber. Vão falar, nossa, Sofia está diferente. Nossa, eu achei que fulano ia gritar comigo. Ela chega mais assim, vai gritar. Ixi, não gritou. Ninguém está um dia bom hoje. Isso é o que? Obra de Deus. As pessoas vão perceber que está diferente. Mas quando você percebe que você está diferente, que você está bom, aí tem um perigo. Porque é isso que Satanás quer. Jó se humilhou, pediu a Deus o arrependimento genuíno. Não adianta, e aqui eu volto para a história de Jó, porque Jó era íntegro, Jó era reto,
Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal. Jó era tudo isso sim, porque Deus disse isso dele, Deus não mente. Mas isso não foi suficiente. Porque se não tiver a justiça de Cristo, isso não vai prevalecer diante do mundo. E o apelo que eu faço para os meus irmãos é que nós busquemos as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, porque o apelo à Laodiceia, que é o tempo que vivemos, é você não sabe a condição que você está. Não é isso que fala lá na Laodiceia? Você não tem noção da podridão que você está enfiado, Laodiceia. Mas o Senhor diz: aconselho-te de mim, compre ouro, colírio e roupas. E as roupas são aqui as vestes de Cristo, a veste da justiça de Da Cristo. justiça de Cristo. A única coisa que vai nos salvar da condenação eterna é a justiça de Cristo. Porque quando chamar lá o meu nome, gente, me perdoe, esqueci de dizer meu nome, eu sempre esqueço. Às vezes quando eu trago um roteirozinho, eu coloco assim de primeiro: dizer o seu nome. Você sabia? Porque eu sempre esqueço de dizer meu nome do final para o terceiro. Meu nome é Kaji McLean. Diferente, né? Todos me chamam de Kaji. Aquele moço ali é Jefferson, meu esposo. Estamos casados há 16 anos. Somos do Espírito Santo, né? Que somos cachados, estamos aqui há algum tempo. E agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Então, quando disserem o meu nome lá no juízo investigativo, quando chegar a minha vez, Kaji McLean, Silva Seidel, Porto Lima, não sou eu que vai comparecer, será Cristo. Cristo vai levantar na minha frente e vai falar: eu sou Kaji McLean. Ela está com as minhas vestes, eu a represento. Então eles vão olhar as obras de Cristo na terra. Justo, perfeito, aprovado. Glória a Deus. Porque a lei, ela não aceita a transgressão. Ela não aceita. Ela não aceita. Mas a justiça de Cristo, a vida de Cristo. Então a salvação não é eu chegar lá e falar: ah, Senhor, agora eu melhorei. Agora eu melhorei. Já fui muito ruim, mas agora eu estou melhor. Não, está culpado. Suas obras estão aqui, Kaji McLean. Você é terrível. Mas aí eu vou ao meu intercessor e ao chamar meu nome, não vai eu, vai Cristo. Aí ele olha a vida de Cristo, as obras de Cristo e fala: justificado, perfeito, aceito. E é esse o processo de salvação. Eu vou cantar um hino final. Quem souber é um hino